Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Texto muito conhecido, talvez você saiba de cor, mas vamos lá. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse texto, meu irmão e minha irmã, tão conhecido, é um dos textos chaves, um dos pilares fundamentais para que entendamos a vida cristã. O que faz de nós crentes em Jesus não é apenas acreditar em quem Ele é e crer naquilo que Cristo fez. A fé é salvífica, é uma fé que precisa nos levar a um posicionamento. A graça, a mesma graça que nos alcança para a salvação, é aquela que nos conduz a viver uma vida como alguém que ama a Deus, uma vida em obediência e submissão à palavra. A Bíblia ela deixa claro que a fé, se desassociada de obras, é uma fé morta, uma fé que não produz fruto. Dessa forma, meus amados, um cristão precisa ter como alvo principal seguir os passos de seu mestre Jesus, imitar Cristo. Então, a maturidade espiritual, a maturidade cristã, diferentemente do que alguns pensam, ela não é definida, ela não é demonstrada pelos dons. Os dons, eles são bíblicos, são uma bênção, devem ser perseguidos com zelo, como Paulo diz. Contudo, gente, a maturidade cristã, ela é revelada pelo fruto do Espírito. Nós deveríamos ficar muito mais impressionados com um crente de verdade, que caminha debaixo do fruto do Espírito, do que com um crente que se move nos dons. Os dons são maravilhosos, eles são incríveis, eles têm um propósito. Eu não estou aqui diminuindo os dons, eu não estou colocando aqui, rebaixando uma coisa em detrimento da outra, não. O que eu estou tentando te dizer é: nós devemos buscar com todo o nosso coração o fruto do Espírito. Você não deve apenas buscar os dons, você precisa buscar com todo afinco o fruto do Espírito na sua vida, porque o que mostra que eu e você somos maduros, amadurecidos, crescidos, é essa lista que nós vemos aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então o fruto do Espírito, que é um fruto só, ele é composto por todas essas virtudes. Eu, alguns cultos atrás, ministrei sobre paz, e eu realmente, foi numa quinta-feira, eu quero recomendar que vocês assistam essa palavra. Está lá no YouTube, no Spotify, em várias plataformas. Escute. Paz, fruto do Espírito é o nome da mensagem. Só que hoje nós vamos falar sobre a temperança. Temperança ou o domínio próprio. Quem precisa de domínio próprio aí? Deixa eu ver. O resto não? Rapaz, vocês vão orar por nós no final aqui. Hã? Aleluia, glória a Deus. Então, para a gente começar aqui, vamos definir o que é domínio próprio, o que é essa tal de temperança. A palavra usada por Paulo, no grego, ekrateia, ela significa autocontrole. Então, temperança tem a ver com autocontrole. Se você for um pouco mais fundo na raiz da palavra, você vai ver que temperança tem a ver com algo forte e robusto, no sentido de algo que tem poder sobre outra coisa.
Temperança fala sobre algo que domina, sobre algo que controla, sobre algo que modera, que restringe. Ou seja, a temperança, o domínio próprio, faz com que nós exerçamos pelo Espírito uma força controladora. A temperança, gente, ela tem a ver com sobriedade. Tudo bem? Tem a ver com uma vida comedida. O que eu estou tentando te dizer aqui? O propósito de Deus é que nós, enquanto crentes, vivamos de maneira moderada, de maneira controlada pelo Espírito, não sendo alguém dominado pelo ego, dominado pelas paixões, governado pelas emoções. Você precisa ser alguém sóbrio, alguém equilibrado. Difícil, né? Mas o Espírito de Deus vai nos conduzir a esse lugar, amém ou não? Olha que interessante que Paulo fala para Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos. A graça salvadora. E aí ele fala dessa outra face da graça. Ela quem? A graça, tudo bem? Ela nos educa. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Paulo está falando aqui sobre vivermos de uma maneira sensata, através do poder que a graça de Deus exerce sobre nós. Se você tem, por exemplo, a revista e corrigida, for a versão da sua Bíblia aí, você vai perceber que ele diz, viver de uma forma sóbria. Essa palavra sóbria no grego, ela fala sobre mente sã, não ser um doido, maluco, mente sã, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que freia os próprios desejos e os próprios impulsos. Será que Deus está falando com alguém aí ou não, gente? Será que nós já estamos sendo confrontados ou não? Mente sã, uma pessoa equilibrada, que freia os desejos, freia os impulsos. O crente precisa exercer sobre a sua vida, de maneira geral, autocontrole. Você precisa ser alguém equilibrado. A Bíblia fala isso, e a Bíblia diz que a graça está à nossa disposição. O fruto que é do Espírito, o Espírito vai nos ajudar a chegar nesse lugar. Se você der uma olhadinha, voltar alguns versículos em Gálatas 5, você vai perceber claramente que a maioria das obras da carne, ela tem a ver com desequilíbrio. Quer ver? Olha aí, versículos 19 a 21 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Dá uma olhada aqui, gente, vê se não tem a ver com descontrole. Bebedeiras, orgia, libertinagem, imoralidade sexual, ciúmes, discórdia, divisão, facção. Tudo tem a ver com descontrole, tudo tem a ver com desequilíbrio. Desequilíbrio na maneira de pensar, desequilíbrio nas emoções, desequilíbrio. Então, Deus está nos chamando nessa noite para sermos pessoas equilibradas. Amém ou não? Chega de ser maluco. Amém ou não, amém? Chega de ser maluco. Olha para o irmão do lado e você está o cara de doido aí. Chega de ser maluco. Eu quero que você perceba. Olha que incrível. Olha como a Bíblia é demais, gente. Eu quero mostrar alguns textos que você vai perceber que a Bíblia mostra que o equilíbrio
é algo intrínseco ao reino, é algo intrínseco a Deus. Você vai perceber o equilíbrio de uma forma macro, tudo bem? Não apenas o equilíbrio em nós, mas na forma que Deus faz as coisas. Por exemplo, Jó, capítulo 37, versículos 14 a 16, a Bíblia diz que o equilíbrio é de certa forma uma das leis da natureza. Então diz assim: dê ouvidos a isso, Jó, pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? A Bíblia fala também sobre a forma que Deus estabeleceu todas as coisas, o governo sobre a natureza, os mares e todas as outras coisas. Nosso Deus é um Deus equilibrado. Eclesiastes 3, um texto que nós usamos muito em diversos momentos da nossa vida, é um trilho para nós em várias situações. Perceba, olha como a Bíblia fala sobre equilíbrio. Tudo tem seu tempo determinado, e há propósito para todo propósito debaixo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou, de matar e de curar, de derrubar e de construir, tempo de chorar e de rir, de prantear e de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, de perder, de guardar, de jogar fora, de rasgar, de costurar, de ficar calado, de falar, de amar, de odiar, de guerra, de paz e por aí vai. O que eu estou tentando te dizer? Deus espera de mim e de você equilíbrio. Olha que interessante. Quando você vai lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, Paulo está trazendo luz aos dons espirituais. Então ele lista dons e ele fala de diversas coisas. E no 14 ele fala sobre a ordem e decência no culto. Então ele está trazendo luz, falando: os dons são esses, a maneira de você operar publicamente é essa. Paulo está trazendo ordem, está trazendo equilíbrio. Então, na igreja de Corinto, nós vimos esse desequilíbrio quanto aos dons espirituais. Então Paulo, por causa talvez da doideira que estava acontecendo lá, ele ajustou as coisas. Agora, quando você vai lá para a igreja tessalonicense, você percebe o inverso. Você vê uma igreja controladora, você vê uma igreja que de certa forma retinha a manifestação do Espírito, pessoas que menosprezavam a obra do Espírito Santo, impediam que o Espírito fluísse, principalmente por meio da profecia, que é um dos dons que edificam o corpo, que edificam o todo, um dos dons que devem ou que são encorajados à manifestação pública. Então, Paulo vendo esse desequilíbrio, então com os coríntios era maluquice, com os tessalonicenses era aquela coisa de frio, gelado, aquela coisa, não vão deixar mover, Então, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, Paulo então diz: não apaguem o Espírito. Verso 20, não desprezem as profecias. Então, nós vimos aqui também uma falta de equilíbrio. Então, o que eu estou tentando te mostrar aqui? Que o domínio próprio, a temperança, nos coloca no eixo. Ela nos leva a evitar os extremos. Você já percebeu como nós temos tendência de sermos extremistas? Sim ou não? O cara fala assim: agora eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Aí que o cara faz? Dieta da maçã. Só come maçã. Uma semana, 15 dias ele emagrece, irmão. Acabou o tempo da dieta da maçã, ele vai lá no costelão e come 5 quilos de costela. Aí
passa depois no aquele lugar e fica por um bom tempo sentado. Vocês estão aqui ou não? Então, é o extremo, tudo é extremo. O cara vai lá e Deus dá uma visão, Deus dá uma clareza, e o cara vai e começa o negócio dele. E aí parece que ele fica assim, ó, não faz mais nada da vida. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para orar, não vai mais na igreja, não vai na célula. Aí o cara prospera, enfim, ganha muito dinheiro, mas destrói a vida espiritual. Por quê? Desequilíbrio. Por isso que o texto que eu citei nas ofertas aqui, ele é muito pertinente. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, então o problema não é o dinheiro, o problema é a cobiça, é algo desenfreado, se desviaram da fé. Por quê? Por causa do desequilíbrio. Ou é aquele cara que se dedica tanto ao ministério que ele não cuida nem de si, destrói a família, destrói a saúde física, se destrói emocionalmente. Ou é aquele que está solteiro ou solteira. Agora é hora do merchan, presta atenção. A hora de você se manifestar, sorriso no rosto. Cadê os solteiros e as solteiras? Vamos lá, dá um sorriso, aleluia. Ou não? Essa é a hora que você tem que arrumar o cabelo assim. Vai que o varão te vê, né? Aleluia. Aí você está solteiro, solteira, você jejua, clama, faz propósito com Deus, faz um voto com Jesus. Por favor, meu Deus. Aí arruma um abençoado, e aí esquece de tudo. Parece aquele adolescente. Aí não fala mais com a família, não tem mais amigo, não estuda, não trabalha, não vai para a igreja, é só o dia inteiro. Ai, amor, ai, bebê, figurinha, coisinha, coraçãozinho, ai, eu te amo. Claro que eu estou exagerando, né? Eu estou falando sobre não exagerar, né? Tudo bem, mas vamos lá. Você constrói um relacionamento amoroso, maravilhoso, mas coloque em xeque todas as demais coisas. Não viva em extremos. A temperança traz equilíbrio, gente. Eu quero ler um texto com vocês. Esse texto você tem que gravar, imprimir, botar na tua geladeira, para você lembrar, enfim, todo dia se deparar com ele. Provérbios 25:16. Você encontrou o mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Olha lá. Você encontrou o mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Equilíbrio. Olha o versículo seguinte. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. A questão é o equilíbrio, mas vale para outras coisas, né? Quando o irmão estiver lá, que não sair da sua casa, fala: irmão, tinha uma revelação aqui, abre aí Provérbios 25:17. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse e passe a detestá-lo. Vai embora. Aleluia, glória a Deus. Ó Deus falando aí, ó. A célula já acabou. Você tem que acordar amanhã, ser um anfitrião, 5 horas da manhã. Aí você encerra a célula lendo: não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. O livro de Provérbios é um livro de máximas de sabedoria. É aquilo que era observado pelos sábios e foi escrito. Então o que ele está tentando falar para mim e para você? Tenha equilíbrio. Eu vou falar isso aqui 500 vezes hoje. Tenha equilíbrio.
Gente, nós precisamos ter equilíbrio, equilíbrio na nossa vida, equilíbrio na nossa família, equilíbrio na nossa vida espiritual, equilíbrio, equilíbrio nos nossos hábitos. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, Filipenses 3, 17 a 20. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aumenta o retorno para mim. Que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando aqui sobre as pessoas, alguns que são inimigos da cruz. E ele elenca algumas características. E o que eu quero dar ênfase a vocês aqui é o versículo 19, o que está no versículo 19. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o ventre, ou, entenda por isso, o Deus deles são os seus próprios desejos. Ou seja, o que governa as suas vidas são os seus próprios desejos. Não há temperança, não há domínio próprio, não há equilíbrio. E o texto afirma aqui que eles passam a enxergar com bons olhos coisas das quais eles deveriam se envergonhar. Então ele está dizendo, cara, isso não é legal, isso não é bonito, mas você está achando o máximo. Ele está falando, você deveria se envergonhar. Então o ponto é, nós não podemos viver a vida segundo os nossos próprios desejos. Os nossos próprios desejos. Isso vale para diversas outras coisas, diversas coisas. Desejos sexuais contrários à palavra, ou práticas sexuais contrárias à palavra, bebedices, glutonaria, trabalho excessivo, busca desgovernada pelo dinheiro e tantas outras coisas. Nós precisamos viver uma vida equilibrada. Isso faz parte do fruto do Espírito em nós, gente. Agora, esse desequilíbrio não é só em respeito ou em relação àquilo que nós fazemos e não deveríamos fazer, mas o desequilíbrio também está na omissão. Quantas coisas nós deveríamos fazer e nós não fazemos, e gera um desequilíbrio. Quantas pessoas são aí adultas, marmanjo, mas agem como criança. Então, vamos lá, um exemplo. Eu acho que aqui não tem um exemplo aleatório assim, né? O cara não trabalha porque ele só quer jogar videogame. Aí você fala, irmão, mas você já tem 30 anos. Você não tem mais 10. Meu que tem 10 fica no videogame o dia inteiro. Deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar. Pastor, não tem um videogame. Tá bom, o cara passa o dia inteiro assistindo um filme sério. O cara não estuda, não trabalha, não busca Deus, ou seja, é improdutivo. É improdutivo. Outra coisa, preguiça, mornidão espiritual, omissão. Então, esse desequilíbrio, ele não vai afetar só as áreas da sua vida. Teu casamento, tua saúde, tua vida de maneira geral. Mas ela também fará com que você espiritualmente viva em desacordo com a palavra. Porque Paulo está dizendo, os inimigos da cruz têm o seu próprio ventre como Deus. Então a Bíblia nos chama, nos conclama a uma vida
onde nós somos guiados pelo Espírito, e o fruto do Espírito, há nele a temperança. Então, por exemplo, um desequilíbrio muito grande que nós vemos na vida de muitos é na área sexual. Posso falar sobre isso ou não? Sim ou não? Então, nós vemos uma cultura, gente, onde a busca pelo prazer sexual, ela encontra-se praticamente num status de divindade. Então, quando você olha, por exemplo, para o carnaval, você percebe o quê? Ali as pessoas, elas retiram os freios da sua vida. Agora pode, nessa época pode, agora tudo bem. E elas se entregam à carne, se entregam às paixões, aos desejos, acreditando que isso é bom. Mas na verdade, todo esse desequilíbrio, ele é pecaminoso e mau, e o seu fruto não é benéfico, a consequência não é boa. Colossenses 3, 5 e 6. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Aí olha o resultado: por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a questão não é o prazer sexual, a questão é: o prazer sexual é algo reservado para a aliança do casamento. Então, o que eu estou tentando te dizer? Desequilíbrio gera morte espiritual. Por isso que em Romanos 6, 23, o tão conhecido texto, Paulo diz: o salário do pecado, o resultado, o produto do pecado é a morte. Então, quando você percebe textos como esse, você chega à conclusão que a temperança, ela nos tira da escravidão do pecado, ou ela coopera para que não voltemos a ser escravos do pecado. Então, enquanto a inclinação da carne, esse desequilíbrio, nos conduz a uma vida de devassidão, a temperança, o domínio próprio, nos conduz a uma vida equilibrada e cheia de bênçãos. Eu estou me fazendo entender aqui, gente, sim ou não? Por isso que Paulo disse aos Gálatas, Gálatas 5, versículo 1, para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes, e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Nós fomos tirados da escravidão do pecado. Você não precisa mais pecar, você pode escolher andar em santidade. É uma luta? Sim, mas é uma escolha que nós precisamos fazer, e Paulo está falando: não se submeta de novo a esse jugo de escravidão. Como? Por meio da ação do Espírito em nós, fazendo ou permitindo que vivamos segundo o fruto do Espírito. Olha que interessante o que Paulo fala para os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Olha lá. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Aí ele traz o que é necessário: que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e em honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então ele está falando: os gentios caminham assim, nós não. Nós caminhamos debaixo de temperança. E aí ele diz: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então ele está falando assim, ó, o crente, ele exerce controle, domínio, por causa da ação do Espírito em nós.
controle sobre várias coisas, inclusive sobre as paixões sexuais. Se você parar para fazer um estudo sobre a quantidade de gente com problemas com pornografia, você certamente vai se assustar. Eu estou falando dentro da igreja, não estou falando fora. Quantos namorados, noivos, pessoas não casadas estão em fornicação? Por quê? Porque isso mostra que não estão debaixo do governo do Espírito. Então Deus não nos chamou para sermos reféns do nosso apetite sexual. Então Deus está nos chamando, gente, para a sobriedade, para o equilíbrio, para a temperança, para o domínio próprio. Quer ver um outro exemplo de falta de moderação? Eu posso falar ou não? Tem certeza? O mau uso das palavras. Quantas brigas não acontecem porque nós falamos o que não deveríamos? Começa a treta, daqui a pouco vem o veneno, ó. Venenosa, a língua. Aí acaba a briga, tá lá na cantina a língua, lá do outro lado. Quantos relacionamentos, amizades e tantas coisas não são prejudicadas por fofoca? Fofoca no trabalho, fofoca na família, fofoca no grupo do WhatsApp, fofoca na igreja, fofoca com o vizinho, fofoca com a vizinha, fofoca no grupo do condomínio. Quantas vezes nós não entramos em um mar de depressão, de negatividade, porque a nossa boca só profere maldição, gente, só profere coisa ruim. Você não consegue olhar as coisas com esperança, te falta equilíbrio. Aí você olha as circunstâncias e você vê a promessa de Deus. Você não consegue ter um equilíbrio e focar na promessa. Há um desequilíbrio, você foca nas coisas ruins. Tiago 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Se você e eu, se nós conseguirmos controlar a nossa língua, você vai controlar muitas outras coisas na sua vida. Se tem outras coisas descontroladas, certamente a língua também está descontrolada. Vocês recebem com amor? Essa palavra corta todos nós, amados. Então eu quero te dar 4 dicas sobre o controle com a sua boca. Primeiro, Provérbios 15, 1. Cuide com a maneira que você fala. Olha o que a Bíblia diz, é uma chave aqui, gente. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos imaginar algo que nunca aconteceu na sua casa, é só uma conjectura, tá? Deu aquela briga, e a tua esposa brigou com você, porque sempre é a mulher que briga com o marido. Não? É verdade, isso aí. Então a mulher brigou com o marido, porque o marido ele sempre está correto. Então, no vivo ela fala outras coisas, agora eu estou com o microfone, eu vou falar. Aí começa a briga, aí a pessoa fala, a mulher grita e fala, e grita e fala, a mulher grita, fala, a mulher. Aí o homem fala, meu amor, me desculpe. Acabou a briga, acabou, porque ele é muito certo, ele usa a Bíblia nessa hora. E ainda fala, meu amor. Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor. Eu te amo. É bem assim, né? Eu sabia, é no espírito que eu estou falando isso aqui. Mas o que eu estou tentando te dizer, brincadeiras à parte, se você entender essa chave, você vai perceber que toda aquela animosidade, ela cessa pelo tom de voz, pela maneira que você fala, pela maneira que você responde. Então, tome cuidado. Cuide com as suas palavras.
tenha equilíbrio. Segunda dica, Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. Pastor, traduz: não seja um fofoqueiro. Não havendo difamador cessa a discórdia. Por que tem discórdia? Porque tem gente falando pelos cotovelos. Levítico 19, 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então tem equilíbrio, seja ético, escute os dois lados. Você que é líder na igreja, cara, o que você fala no aconselhamento, você não sai falando para os outros. Seja ético, ética ministerial. Próxima dica. Se Deus falar com vocês, vai falar, fala Deus. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa ou pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Pare de reclamar. Última dica, para a gente seguir aqui. Que a sua mente e a sua boca sejam fontes de esperança. Equilíbrio. Quando nós falamos assim, seja positivo, não é papo coach, tá, gente? Seja positivo, não. Se apegue às promessas. E quando você, como eu disse, vou repetir aqui, você olha para as circunstâncias, elas estão totalmente contrárias àquilo que Deus falou, mas você foca naquilo que Deus disse, você muda a dinâmica no seu interior. E você então passa a viver por fé. E você passa a usar a sua boca e encher a sua mente daquilo que vai alimentar a sua fé. Isso trará equilíbrio, trará temperança, trará domínio próprio e fará de você alguém que se move no fruto do Espírito. Por isso que Filipenses 4,8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é puro, respeitável, justo, verdadeiro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, que isso ocupe o pensamento de vocês. Então você vai sair daqui se apegando às promessas de Deus. Talvez a tua vida está um caos, se lembre daquilo que Deus falou, se apegue à palavra, porque senão você não vai caminhar em domínio próprio, em temperança. A sua boca precisa ser uma fonte de bênçãos. Eu vou ler alguns textos aqui, olha lá, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida. Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Gente, o que eu estou tentando falar para vocês? O cristão precisa ser moderado, manso, ter domínio próprio. Domínio próprio, temperança, fala sobre esse controle, essa disciplina, esse governo. Mansidão fala sobre uma condição, quem sabe na quinta-feira eu fale sobre isso, vamos ver. Mansidão fala sobre a condição que o Espírito Santo já te torna. Você se torna manso. Olha que interessante, Tiago 1,26. Esse texto é pesado, gente, mas a gente precisa de fato entender isso. Se alguém supõe ser religioso, crente de Deus, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Ou seja, o crente precisa ser equilibrado, moderado, sóbrio, sensato. De verdade, gente, nós precisamos entender isso que eu estou falando aqui.
Porque lá fora está cheio de crente que dá mau testemunho justamente pelo desequilíbrio. E as pessoas não querem vir para a igreja, os nossos familiares são escandalizados pelo nosso comportamento, e tantas coisas acontecem, por quê? Porque nós não temos temperança, porque nós não nos movemos no fruto do Espírito. Nós somos uma bênção, dentro da igreja, fora também, muitas vezes nos movemos em dons, e é maravilhoso, mas o fruto do Espírito parece que está encoberto. Deus está falando com alguém aí ou não? Pastor, você me convenceu, precisamos mudar, amém. Agora, como que eu faço isso? Como que eu mudo? Quero gastar os próximos minutos falando sobre isso. A chave para a transformação, para termos domínio próprio, para que a temperança seja manifesta na nossa vida, está lá em Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Além desse texto falar sobre a questão de sermos cheios do Espírito, e eu quero explicar o que é isso, esse texto ele mostra o equilíbrio. Então ele está dizendo, não seja desequilibrado, tenha um equilíbrio no Espírito. Como? Se enchendo dele. Agora vamos entender o que é isso. Enchei-vos no grego fala sobre encher, sobre completar. Não entendi, pastor, me explica. O sentido aqui fala sobre sermos completamente preenchidos, ou melhor, controlados pelo Espírito. Então ele está dizendo, não se embriague com vinho, onde há descontrole, onde há contenda, mas seja tão cheio do Espírito, a ponto de ser controlado por Ele. Seja cheio do Espírito, revestido do Espírito, controlado pelo Espírito. Então, o segredo para que a temperança seja uma marca em nossa vida é sermos controlados pelo Espírito. Para isso precisamos ser cheios dele. A questão de ser controlado, não entenda isso como uma, acho que nem existe esse termo, mas uma possessão boa, né? Sei lá que palavra que eu posso usar. Enfim, você entendeu o que quis dizer, né? Tipo, você ficar sem consciência nenhuma, e o Espírito Santo te toma, e você fica aquela coisa que não sei nem o que eu estou fazendo. Claro que não é isso. Mas é você ser tão cheio do Espírito, estar tão próximo a Ele, a ponto da sua vida ela ser governada pelo Espírito, Ele tomar a frente de você. Você está tão envolvido pelo Espírito que não há forma diferente de se agir senão com temperança. Se você for estudar um pouco mais fundo a palavra aqui no grego, enchei-vos do Espírito, você vai perceber que ser cheio dele tem a ver com estar com a alma totalmente permeada pelo Espírito, estar encharcado, inundado pelo Espírito. E não entenda isso de você estar lá no mistério, isso. Mas é a sua vida, você está tão imerso nas coisas de Deus, que você é governado pelo Espírito. Tua mente foi renovada porque você lê a palavra. As suas emoções, elas estão sob controle, porque você entra na presença de Deus e faz o que Paulo diz aos Filipenses: você expõe as suas necessidades, os seus anseios diante do Senhor. E então a sua alma, a sua mente, ela entra num estado de controle por causa do governo do Espírito. O que eu estou tentando te dizer é: andar em temperança não é fruto da sua personalidade, fruto da sua criação, porque na sua casa ninguém grita, todo mundo só fala baixo, só fala num tom. Você pode falar baixinho, mas em muitas outras coisas não existir em você temperança. O que Paulo está deixando claro é que temperança é fruto do Espírito, ou seja, é impossível
ter domínio próprio, é impossível viver uma vida equilibrada, é impossível ser manso, é impossível ter governo em relação aos desejos carnais, sem uma vida no Espírito. Então, ter domínio próprio diz respeito a você estar rendido ao Espírito, controlado por Ele, é tão cheio que você perdeu o controle. Então, eu posso encher essa caneca de água, mas vai chegar um momento que ela vai começar a transbordar, e a partir do momento que ela transborda, eu não tenho mais controle. Tem um momento que nós estamos tão cheios do Espírito, que Ele assume o controle, e aí você começa a olhar para você, e você fala assim, cara, peraí, antes, a minha carne estava inclinada para tantas coisas, eu amava fazer aquilo, eu vivia nas coisas do pecado, e eu desejava isso, agora peraí, mudou alguma coisa dentro de mim, cara, mudou, alguma coisa aconteceu no meu interior, cara, alguma coisa aconteceu na minha maneira de pensar, cara, algo mudou em mim, eu era tão estressado, eu era tão negativista, sei lá, eu era, enfim, pessimista, e agora parece que, cara, eu consigo ver perspectiva. O que aconteceu? O Espírito tomou o controle, a tua mente foi renovada, a tua alma foi transformada, porque o Espírito tomou a frente. Agora escute, nós temos uma nova natureza em Cristo, mas a velha natureza, ela vai tentar tomar o seu lugar de volta, ela vai tentar te levar a ser quem você era antes. Por isso que você precisa render-se constantemente a Deus. Olha o que Paulo, antes de falar das obras da carne e do fruto do Espírito, o versículo 17 de Gálatas 5, eu estou terminando, tá? Versículo 17 de Gálatas 5 diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então ele está dizendo, sempre haverá uma espécie de luta entre a carne e o Espírito. Por isso que nós precisamos, eu vou repetir, constantemente estar na presença de Deus. Pastor, eu entendi que eu preciso mudar o meu temperamento para o meu casamento melhorar. Mergulhe na presença de Deus. Pastor, eu preciso vencer a pornografia, controlar o meu temperamento. Busque a Deus. Pastor, eu estou todo desequilibrado. Medita na palavra, ore, entregue-se a Deus, o seu dia a dia. Pastor, mas é meio simplista o que você está dizendo, busque a Deus. Amados, quando eu falo busque a Deus, eu não estou falando de uma busca superficial, e aqui está o ponto. Eu estou falando, e é o que nós vamos fazer nessa noite, eu estou falando de uma busca genuína, eu estou falando de uma entrega sincera, eu estou falando de algo chamado quebrantamento. Salmo 51:17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi escreve esse salmo arrependido por ter pecado gravemente contra Deus, com o fato lá de Batseba e de Urias. Então ele busca a Deus, ele clama por perdão, por restauração, ele obviamente teve consequências pelo seu pecado, mas ele recebeu auxílio, graça e ajuda. Por quê? Por causa do quebrantamento. Talvez você ainda não deu passos em libertação da pornografia ou qualquer outra coisa, é porque você ainda não se quebrantou, você ainda não entendeu o buraco em que você se meteu. Escute, arrependimento não é remorso.
Arrependimento é mudança. E para você mudar acerca de algo que você já pratica há muito tempo, você precisa de quebrantamento. Você precisa cair em si. É como o filho pródigo, ele caiu em si. E nessa noite, meus amados, nós vamos cair em si. Em relação a grandes, ou quem sabe, pequenas coisas. E o que você precisa fazer para terminar? Permanecer cheio do Espírito. A palavra, o verbo, que é escrito aqui no grego, para enchei-vos, ele fala sobre algo contínuo. Ele não está falando de um evento, ele está falando de uma condição que você precisa se expor ou perpetuar ao longo do tempo. Ele não está falando assim, se encha do Espírito, ponto. Ele está falando, mantenha-se cheio do Espírito, porque é só dessa forma que nós iremos permanecer vivendo, meus amados, em temperança. Olha o relato dos evangelhos, vai para Lucas, por exemplo, você vai ver diversos momentos de Jesus indo orar. Você vê momentos antes de ele ser preso e crucificado, ele no Getsêmani, sendo prensado, pressionado, rasgando seu coração diante de Deus, falando, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a sua vontade e não a minha. Ele estava aos pés do Pai. Então escute, eu e você, nós não somos tão bons, moralmente falando, a ponto de andarmos em temperança. Nós não somos tão bons a ponto de andarmos em longanimidade, em benignidade, em bondade, em mansidão e em fidelidade. Nós precisamos do Espírito. Então você vai sair daqui hoje decidida a buscar a Deus a ponto de estar cheio, completo e tornar-se alguém controlado pelo Espírito. Por isso que eu sempre tenho falado na verdade a vocês, a leitura bíblica, a oração, o culto, não é algo litúrgico. Você está vindo aqui para você ser abastecido, encorajado, limpo, confrontado, mais um passo para que você esteja cheio, para que seja controlado pelo Espírito. Então amanhã, quando você acordar e ler a sua Bíblia, fazer a sua oração, enfim, você vai estar se enchendo. Quando você vir aqui na quinta, no domingo e na célula, você estará sendo cheio. Para quê? Para que a temperança se faça presente na sua vida. E lá fora, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no trabalho, na família, com seus amigos, nas suas decisões, você tenha domínio próprio e seja temperante. Dessa forma, você será luz. Luz. Deus está nos chamando, amados irmãos, para uma vida equilibrada, sem extremos, equilibrado. Equilibrado na conduta, equilibrado nas escolhas, equilibrado no tempo. O cara não vem para a igreja porque ele está desequilibrado na família. Ou melhor, ele está desequilibrado no trabalho. Ele não, agora precisa dar atenção para a família, mas como ele está desequilibrado no trabalho, afeta tudo. Ou o cara não tem tempo com a família porque ele está desequilibrado em outra coisa. Equilibra a sua vida, irmão. Equilibra. Há um tempo para tudo. Há tempo de você descansar, há tempo de você vir para o culto, há tempo de você ir para a célula, há tempo de você dar um rolê com a patroa, há tempo disso, daquilo outro. Há tempo para cada coisa. Temperança, domínio próprio, autocontrole. Deus está nos chamando para isso. Amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus.